Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Esses dias eu andei voltando, organizando algumas coisas naturais, um espaço físico mesmo para estudar e a vida fica mais fácil, né? E eu achei uns livros, um deles de Mike Murdock, muito diferente de muitas coisas que nós cremos, mas tem muita sabedoria que você extrai, né? As experiências, a vida, a forma que ele enxerga. Às vezes ele citava alguns versículos e eu dizia, que negócio estranho, o que é que esse versículo tem a ver com a história? Ele está vendo a coisa de outra perspectiva, né? E uma das falas que eu lembrei agora dele, que não é o que eu li ainda essa semana, é que ele diz que a adoração, ela corrige o nosso foco. O estado de contemplação. Eu me lembrei agorinha, quando o pessoal estava no louvor, eu cheguei aqui muito agitada. E ele disse que a adoração, não apenas a música, né? Mas você já compreende que não é isso. Mas esse momento pode corrigir o nosso foco, né? Então, eu queria corrigir o meu foco. Queria que vocês, se já estão com o de vocês arrumado, eu disse, Juninho, fica aí. Que eu me lembrei de uma canção que eu gosto muito, que os meninos dizem que é a minha cara. E eu queria que o meu foco fosse corrigido agora, que não fosse sobre mim, que eu pudesse fazer o que pastor Danilo, né? Ele disse que a minha semente seja o serviço agora, que nós vamos entregar ao Senhor. Isso aqui é a mesa do Senhor, não é sobre mim. Amém? Vamos corrigir o foco. Nunca mais eu vi Juninho. Vamos corrigir o foco um pouquinho. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Nós precisamos respirar um pouco mais. Obrigada. Obrigada, Jesus. Muito bem. Cheguei a andar. Oh, glória. Tu é 10, Juninho. Eita, se tu quiser ir, eu fico por aqui. Obrigada. Muito bem. A última vez que eu estive aqui, as duas últimas, né, a convite de Gleison, a direção que eu tinha era trazer em memória porque vamos dizer, era uma clareza para mim, porque em algum tempo estava sendo necessário tratar tanto com vocês sobre renovação da mente. E eu lembro que a gente fez um passeio assim, muito pela palavra, botando alguns versículos e lembrando coisas que para nós elas são fundamentos. O homem em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Lembram disso? E mostrando que alguns estão chamando aquelas dimensões. Hoje eu também li. Eu nem estudei muito de dia. Eu passei vários dias. Hoje eu descansei mais e fiz outras coisas. Mas ali agora, pertinho de sair, 2 ou 3 coisas. E de manhã, em um outro momento, eu fui pesquisar o que era que Freud dizia sobre o ego, né? E aquela estrutura psicológica que ele chama aí de ego e superego, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Porque a gente ainda está nessa dimensão de compreender algumas verdades. Eu me lembro que eu citei, que às vezes a gente vai falando muita coisa, e eu citei aqui, mas não completei. Eu disse, eu vou já contar uma história do Evangelho do Doce. Lembro disso, mas eu não contei qual era a história. Se eu já contei, foi em outra vez. E quando eu ouvi, eu me senti assim, que deveria voltar a conversar sobre isso. Vamos ver Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos repetir algumas coisas. Ela é segurança para nós, não é? Eu não me canso. Eu acho bom mesmo falar dessas coisas. E eu sei que me ajuda também. Filipenses. Deixa eu ver se eu achei 2:13. Deixa eu ver se é esse, né? Assim, meus amados, a partir do 12, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ele diz, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Existem muitas coisas sobre esse versículo 12, mas eu não vou entrar nele, porque aí fala sobre um desenvolvimento da salvação.
E alguns entendem isso como um tipo de crescimento espiritual, mas sendo isso um aumento do tamanho do seu espírito, no sentido de aprender algumas potencialidades, desenvolver, né? E ele diz assim, pois, depois que ele fala sobre o desenvolvimento ou a ação na salvação, ele diz, pois é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Quem efetua, efetua. A King James, ela diz assim, produz. É Deus quem produz. Desenvolva sua salvação a partir de que perspectiva? É Deus quem produz em vocês. Agora veja como é simples. Tanto o, diga querer, como o realizar ou efetuar de acordo com a boa vontade dele. E agora eu vou contar a parábola do doce, eu vou explicar. Porque é isso que a gente precisa fazer. Fazer o evangelho ficar tão simples que até uma criança que estiver sentada entenda. E é assim que Deus tem me ensinado. Eu estava em Bodocó, não me lembro se era no período da pandemia. E eu vou contar a ordem que eu pensava que era cronológica. Mas ela não é. Depois eu vou contar a ordem cronológica. Eu disse, eita rapaz, eu queria... Não estava abusada do doce de leite, eu disse, queria um doce de leite. E então, eu desejei aquele doce de leite, mas ali eu estava em alguma atividade, eu não me lembro bem, que eu não providenciei, nem pedi, nem fiz nada. Mas foi muito claro, de uma hora para outra, aquele desejo por um doce de leite forte. Aí passa o dia, eu não me lembro que horas, minha parceira, amigona Andréia, disse, eu acho que eu liguei para ela. Mulher, tu não sabe, eu estou doida para ir lá em Dona Fátima, que eles congregaram com a gente muitos anos e eles todos têm fábrica de doce. E é lá que a gente compra os doces. Na verdade, ela me dá muito doce. A gente vai para comprar uns, ela acaba dando um bocado a gente. Ela sempre foi assim, é muito boa conosco, né? Muito amiga. Eu disse, eu quero ir lá em Dona Fátima. Ela disse, oxe, tu não sabe. Se conta. Teu doce está aqui desde cedo. Eu disse, desde quando? E eu percebi que a cronologia era assim. Primeiro, Dona Fátima me deu o doce. Está aqui? Já era meu. Aí eu pensei que eu estava desejando e correndo atrás do doce. Mas o doce já estava providenciado e vindo na minha direção. Ainda que talvez eu não tivesse ligado para ela, uma hora, André ia ter que chegar. Imagino que eu esquecesse de dizer, mulher, está aqui o doce. Eu disse, não acredito, pensei nesse doce ontem. Por que é que eu estou dizendo isso para vocês entenderem o evangelho com essa coisa tão simples? É porque em Deus, é nessa condição que nós estamos. Tudo foi provido, preparado, providenciado para nós de antemão. Muitas coisas, às vezes, até do ponto de vista prático, que nós estamos pensando que a gente está tendo o uau da ideia. E que ainda vai orar a Deus para implorar, para ver se Ele dá. Ele já deu. Ele já está operando em você o querer ou o desejar, para que você seja despertado naquela direção, faça o caminho de alguma forma, não sei nem se você vai fazer. Porque eu acho que tem uma cooperação, uma ação, né? Nós não somos chamados a viver numa inatividade, não é isso? E eu queria que você compreendesse as coisas que nós vamos conversar e o evangelho nessa dimensão de simplicidade. Está provido de antemão o quê? Tudo. Depois que eu conversei com vocês aqui, eu fiz uns 2, não tenho tempo de fazer outra coisa, eu comecei a meditar e gravei 2 lives lá. Eu dizia, você pega a sua Bíblia e você abre lá e começa Efésios. Nele, aquelas coisas todas que a gente sabe em Cristo. Mas a verdade é que a gente, eu não posso dizer que não quer. O simples é o que a gente tem dito, às vezes a gente não faz. Em Cristo eu sou abençoada, em Cristo eu sou, né? Uma outra coisa que eu lembrei de um texto poderoso, ele diz... Veja, eu voltei a fazer uma nova pós-graduação e agora na minha área de trabalho, certo? E sempre que eu vejo, a primeira que abriu a aula, ela não tinha, ela é a coordenadora dali, criou o curso na área de juizados especiais. Mas ela não tem a graça de um mestre. Eu fico, que negócio chato, a mulher lendo aqueles slides já estava com abuso. Meu Deus, me ajude, será que eu me arrependi de ter pago esse dinheiro? Mas aí aparece um cara que tem a graça, o cara é mestre nato. Ele começa a falar e você vai ficando, meu Deus, e ele vai falando, né, coisas.
E tudo para mim ali vai apontando para uma coisa ou para outra, minha cabeça, os neurônios vai se juntando e vai pensando nas coisas do Evangelho. E ele falou no direito, que era isso que a gente estava estudando, sobre princípios constitucionais consagrados, contraditório, ampla defesa, nem se preocupe com isso. Mas nós, no Evangelho, precisamos aprender a trazer toda e qualquer ideia, pensamento, doutrina, qualquer negócio cativo ao supra-princípio do Evangelho, é a graça de Deus e como as coisas operam nela. Tem coisa que você vai ver que não faz sentido. Quantos versículos eu deixei anos e anos, enquanto eu era ensinada pelo Espírito acerca da graça, reensinada, eu disse, deixa aqui que eu não entendi ainda. Deixa aqui que eu não entendi ainda. E Deus foi me ensinando. Mas uma coisa vai ajudar você, que é chamada de interpretação. Não é assim que a gente compreende. As coisas espirituais, elas devem ser conferidas com coisas espirituais. Então é como se você tivesse de um teto. Meu teto é a graça. Tudo que você ouve, tudo que você pensa, aquelas crenças que nós ainda temos, as compreensões, e eu estou falando de entendimento do Evangelho, que a gente tem que trazer. Lembra de um versículo que diz, deixa eu ver se eu anotei ele aqui, que diz, trazer cativo, meu tablet, eu só gosto, diga aí, esse, 2 Coríntios, capítulo 10, vamos ler? Isso, o homem sabe tudo. 2 Coríntios 10, é esse, deixa eu ver. Ó, que massa aqui, muito bom. Pois, embora vivamos como homens, como é que você vive? Como homem, de fato somos homens, né? Ele diz, não lutamos segundo padrões humanos. Perceba. Qualquer problema que a gente tem hoje, e hoje o mundo está adoecido em aspectos ou consciente de alguns aspectos da nossa desordem psicológica. Doenças que antes não se conhecia, TEA, não sei mais o que, se fala tanto em TDAH, não é isso, tanto problema e muita consciência diz que a gente não sabe se é o tempo ou se antes ele não sabia. Mas ele diz assim, qualquer coisa que você vai, eu não quero só usar a palavra lutar como luta, viver, enfrentar, eu quero que você pense nisso como uma perspectiva. Como mero homem, ou um homem que não conhece a Deus, ou que não acessa o coração, nunca soube nada, ou como alguém que entende, se você tem compreensão da graça, você vai viver sua vida nessa perspectiva. Ele diz assim, nós não vamos viver nem lutar, ou seja, enfrentar com padrões humanos. Existem padrões humanos de enfrentamento, estratégias, para tudo no mundo tem. Ele diz, ao contrário, a gente vai fazer uso de armas que não são humanas. Não são humanas, diga, não são daqui da terra, não dá para entender muito com a lógica, com aquela capacidade natural. E ele diz assim, ao contrário, elas são poderosas em Deus. Para quê? Perceba a palavra, destruir, vai aniquilar, vai reduzir a nada o quê? Ele diz aqui, ó, fortalezas. E eu penso mais, você diga sofismas, enganos, pensamentos, forma de viver, você está entendendo? Essas armas que não são, destruindo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando, cativo todo pensamento, eu gosto de pensar a quem? A Cristo. Então, eu penso nisso como um complemento do superprincípio. Você pensa assim, a graça é isso, não tem outro evangelho. E tudo que você vai lendo na Bíblia que parece com aquilo que você ouviu e que não é, que na sua vida não está coerente, pensamentos que nós temos sobre a nossa própria vida, sobre nós, sobre o enfrentamento da vida, a gente não tem ideia, cria filho assim, cuida das finanças é desse jeito, a gente não tem ideia para tudo, cada um tem uma ideia. Até o cabo que diz, eu tenho uma ideia, eu não tenho nenhuma sobre isso, eu não penso nada, ele está vazio lá de qualquer informação, alguma coisa tem ali. Tem até uma omissão, um descuido, não é assim? Mas a Bíblia está chamando a gente a passar essas coisas, eu vou dizer que é debaixo de Cristo, você está entendendo? Todo pensamento, toda ideia sobre qualquer coisa, cativo, trazer, apresentar a Cristo. E o que for Cristo, daquele dali vai ficar, o que não for, fique tranquilo que vai se arrumar.
Está aqui? Muito bem. Eu vou voltar um pouquinho. E eu disse que quando eu estive aqui, eu nem olhava como eu vou ficar comportada hoje, que disse que tem alerta de chuva. Senão eu desmantelo tudo aqui. Eu falo mais do que a igreja mesmo. Eu quero lembrar que eu disse que, da primeira vez, eu acho que eu citei, que eu tive uma visão sobre mim mesma. Era eu perguntando a Deus quem eu era, como era que eu estava vivendo ali algumas coisas, por que algumas coisas na minha vida estavam acontecendo. E em algum momento eu me vi como uma mulher, eu acho que eu disse isso aqui, lembram disso? Eu disse, uma mulher que era como uma mulher vindo da guerra. E eu usei a palavra guerreira ou sobrevivente. Eu vinha de onde? De um caos. Eu estava lá naquele caos e eu me vi assim meio sozinha, né? E eu continuei meditando porque aquilo tinha aplicação prática para a minha vida. E Deus, Ele foi me levando a compreender que muitas vezes essa mulher, que sou eu, que é sozinha, na Bíblia muitas vezes foi o que eu disse naquele domingo que Gleice disse, ore, que eu quase pregava. As mulheres, elas são figuras de muitas outras verdades, inclusive da igreja. Uma igreja que está militante, guerreira, que não ativou ainda, desativou o modo de sobrevivência e ativou o modo de reinar em vida, que foi para isso que nós fomos chamados, não é? E então, aquela mulher que eu vi assim, sobrevivendo, ao fundo mesmo, o Senhor me lembrou, algo que eu sei que é a próxima etapa que eu vou crer para estudar um tempo, que é aquilo que nós já sabemos, chamado justiça própria. Aquela mulher que está operando na força do seu próprio braço, na capacidade, ou ainda na dimensão em que natural da terra, que ela viveu, que foi o pai, que foi a mãe, sabe aquelas guerras, aqueles conflitos. Eu até disse para o irmão, eu vi você dizendo aqui que enfrentou uma batalha na área de comida, né? E quantas pessoas estão relacionando isso? Para mim é piloto automático. Me estressei, ao invés de não comer, aí eu como as minhas emoções, né? Assim, eu como a comida, é minha comer na bicha. Não resolve, come, né? Isso não é bom, mas daqui que a gente entenda. Mas nós vamos continuar. E eu falei que era importante a gente desativar esse modo de sobrevivência ou de guerra, né? Porque ele tá, o fundo dele, a raiz dele é justiça própria. E você vai aprender que Deus vai lhe levar a um lugar, esse modo de sobrevivência. Eu fui anotando algumas coisas, nos traz canseira, solidão, incertezas. Você tenta ser suficiente, mas você nunca é, porque não é suficiente. Não há suficiência nesse comportamento que você desenvolve, não é? É uma doideira viver assim, uma canseira, e se não arrumar a perspectiva para soltar esse negócio chamado, né, justiça própria. E na Bíblia, eu disse, Freud disse que é ego, superego e id, não foi assim? E parece que na Bíblia ego é associado a algo geralmente ruim. Geralmente a citação na Bíblia de ego faz, I love you, faz associação com orgulho. Não é isso? Aqui, ó, eu me basto. Tá entendendo? Eu vim da guerra, mas eu sou. Não é só o fato de você. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que foram vítimas de situações, não é? As mais terríveis na vida, que às vezes a gente não pode nem mensurar. Pessoas que sofreram abuso, que neste momento sofrem abusos, que enfrentam adversidades, perdas que não dá para mensurar. Só quem já enfrentou algumas perdas familiares, né, coisas que são abruptas, é que a dor que essas pessoas enfrentam, tem que Deus operar ali, o Espírito Santo, senão a gente não sabe traduzir. Você está aqui? Mas aí, né, dentro disso, o Espírito Santo falou comigo assim: a renovação da mente, também estudando direito, ela não é um fim em si mesmo. O que é que significa isso? A mensagem do Evangelho sempre foi a mensagem do doce. Mas em algum momento alguém tem que despertar você dizendo, olha, tem algumas coisas, que é isso que Gleice tem feito por muito tempo, que não estão ainda, você não está desfrutando, porque você não tem consciência de que há necessidade de um processo chamado metamorfose, renovação da mente, para o qual Deus já também, eu acredito que como Ele nos predestinou para a adoção de filhos, isso também é um tipo de metamorfose, porque por dentro você é transformado, e na mente há um processo. Você também está, vamos dizer, destinado a essa mudança. Não tem como Deus recriar você e dizer tudo que eu tenho de bom para você, todas essas coisas que
eu mandei você ler aqui. Leia. Ou se relacione com o meu espírito. Não haja um caminho. E Deus dizer, não, o caminho agora talvez ele seja cheio de condições. Não, isso é a mente de Deus. Ele quer que você viva isso. É a expectativa, a ajuda de Deus. Tudo vai nessa direção de você ser completamente transformado. Porque o que é a metamorfose? Muda de forma. O novo nascimento, o que é que aconteceu? O espírito está no corpo, sua alma, né, ela está aqui para uma metamorfose. Eu lembro que eu disse também assim, eu creio hoje, sem muitos aprofundamentos, que a santificação é, na verdade, o processo de renovação da mente. Não é aquele negócio em que a gente fica, olha como o João é santo, eu nem sou. Nem sou. Olha ela. Não é. É quanto dessa vida no que é aquele, como é o nome? David Robson, acho que ele chamava de um espírito de entrega, de rendição, né? Sua vida vai se sujeitando ao princípio maior, que é a verdade do Evangelho. Vai trazendo cativo tudo isso para dentro dessa história da graça. Quantos estão entendendo? Está aqui? Aí dentro desse negócio de renovar a mente e de ainda, eu vou ficar soltando umas coisas, porque eu vi que tem coisas que eu preciso colocar ponto a ponto. Se eu me soltar, eu não faço isso, né? A renovação, ela não é um fim em si mesmo. E ela não é um caminho desassistido e não planejado por Deus. Então, se você pensar na perspectiva do Evangelho, do doce, trouxer a renovação para debaixo disso, não vai falhar. Deus é o maior interessado que toda porcaria, todo desalinhamento, todo trauma, todo drama, todo lixo. E escute, quando a gente às vezes fala, tem que fazer, se você fizer isso na perspectiva humana e lutar, vamos lá. Eu já renovei meu bate-papo, eu disse que ia começar, né, com os psicos. Mas nunca mudaram a minha vida, no sentido completo, com todo respeito à profissão. Se eu não tivesse, eu não estava conversando. As minhas realidades mais profundas foram transformadas. Toda coisa que eu tinha, creca, veto, tem na minha vida, só pela revelação de Deus. Eu agora incuti com um negócio, eu digo agora, enquanto eu não souber o que é isso, ou de onde é, ou que vem, de onde vem, Jesus, mas eu sei que eu vou encontrar respostas para isso aonde? Em Deus. Mas ele pode usar, pode ser que com você seja uma conversa com um psicólogo, não sei mais, o que é que tem? Agora, uma coisa extraordinária, eu ouvi pastor Heber essa semana. Quando eu não estou estudando, de vez em quando eu estou lá, lavando umas coisas lá, brigando com o povo, que fica sujando as coisas, e botando uma pregação. Deve ser rir porque gosta, eu mesmo detesto os pratos sujos e a cozinha. E aí eu fico injuriada, boto uma pregação em alguns momentos para me acalmar. E estava lá pastor Heber, né? A perspectiva dele um pouco daquela visão de David Robson, mas com muito entendimento de graça, e ele dizendo assim, muitas pessoas estão ensinando, e os psicólogos, quem já ouviu, nós estamos falando sobre alma ainda, porque você está aprendendo aqui com o seu pastor, você tem a bênção de Abraão, não sei mais o que, renovação da mente, e nós estamos falando disso de outro lugar, né? Os psicólogos dizem assim, existe uma criança aí dentro de você, ferida. Quem já ouviu isso? E aí você pega essa criança ferida e você volta para ela e diz, olha, você não é mais criança. E eu disse para mim mesma, na hora que eu for conversar com os psicólogos de novo, eu vou dizer, não me pergunte, perceba, olha aqui, pelo meu pai, não me pergunte pela minha mãe, e eu vou lhe dizer porque um dia eu estava varrendo a casa, já era no apartamento do Rosarinho, aquele primeiro, e eu na porta. E eu ouvi o Senhor falar comigo, ninguém te deve nada. Automaticamente, uma palavra de Deus liberou toda a minha família. Toda a conta do meu pai, da minha mãe, dos irmãos, essas cobranças que a gente tem emocionais. Eu fui imediatamente liberada. E eu comecei a dizer, Laura, o que é isso? Eu anotei e comecei a meditar sobre isso. E o Senhor disse, não deve, sabe por quê? Porque qualquer coisa que qualquer pessoa possa fazer ou deixar de fazer, não se compara. Aqui o versículo, eu posso fazer infinitamente qualquer coisa que alguém possa tirar de você, deixar de fazer, qualquer ausência, qualquer covardia, traição, bota o nome do diabo que for. E eu fui tratada.
vezes, olhe, eu me relaciono com meu pai numa perspectiva de completa consciência. Eu sei quem ele é. Está doente, faço qualquer negócio que tiver ao meu alcance. Minha mãe, eu faço é rir. Pode fazer a festa que ela quiser. Quem está convivendo comigo sabe, Sofia sabe. Ela faz coisas que antes eu me irritava, eu julgava. Você está aqui? Eu tinha problemas ali, coisas que eu achava que eram, não me deve nada. Por quê? Porque a conta foi quitada. Meu negócio agora é eu e Deus. E minha vida é a partir dessa relação. Tudo pode ser refeito e construído. Zerou. E eu resolvi. Aí sobre a criança, né? Eu vi essa mulher meio agoniada. Eu dizia, meu Deus, por que algumas coisas? E era a mulher lutando, agoniada, que eu estou trazendo como figura para a igreja, né? E o Heber disse assim, olha, eu quero respeitar a fala dele, mas citar para mexer aí com umas coisas dentro de você. Você está pensando que Deus tem compromisso com a criança ferida dentro de você? E que essa criancinha fica curada. Olha que coisa chocante, com todo respeito aos psicólogos. Ele disse, não. Essa criança traumatizada, que a mente carnal, precisa morrer. Vixe, eu fui impactada. Se você não concorda, tudo bem, porque nós não estamos aqui para concordar sobre tudo. Aquilo fulminou, aquilo me fulminou. Eu estou assim, só de falar, eu me tremo. Eu digo, gente, a gente não tem que curar ela. Não, e parece com o que Deus me disse. Não tem mais que voltar lá, resolver nada. Eu nunca vi Deus. A única hora que Deus diz, olha para o que passou, Ele diz assim, são alguns marcos, tira algum aprendizado. Tudo do Evangelho é com Cristo, a partir de Cristo, daqui para frente. Então, esse negócio de cura interior, pode fazer. Mas para mim, eu não sei bem, entende? Naquele processo que você se aprofunda, mergulha, mostra a criança. Pode acontecer um processo de cura. Eu respeito o seu entendimento. Respeito demais as atuações. Isso é uma experiência, quem está entendendo? E é uma fala de um homem de Deus que disse assim, Deus não vai se comprometer. E de verdade, o que às vezes a carne, a mente carnal, é uma vida só na perspectiva humana. Todos os nossos recursos são naturais. Como é que nós vamos viver qualquer aspecto do Evangelho aqui na Terra? Naturalmente? Cura não é natural. Deixa eu dizer uma coisa que a gente fica... Prosperar, crescer em qualquer área, não é natural. Não é quanto você dá, não é matemática. É como o rapaz disse aqui, o pastor. É assim, uma palavra... Algo que você se agarra. Porque agora entrei aqui. Veja mesmo. Uma palavra de Deus, a gente não diz. Uma palavra rema de Deus pode mudar toda a sua história e vida. Você pensa que isso é conversa. Mas eu sei que alguns sabem que não é. Veja mesmo. Enquanto eu estava na live, eu abri eu disse assim, olha, Deus, a palavra de Deus não é a Bíblia apenas. Quantos sabem disso? E não é estritamente, porque quando a gente vai pesquisar assim, as coisas, a gente entende que é uma fonte. E que tem não sei quantos textos, por favor, para ninguém me crucificar e está dizendo que eu estou diminuindo essa maravilha. Está aqui uma fonte da palavra de Deus onde a gente bebe, diz que é inspirada, diz que é útil. Mas aqui nem tudo é Deus falando. Agora tem uma coisa que é a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em João 1. Não sou eu que vou dizer. Eis que isso aqui é a palavra de Deus. Vamos ver. E eu vou dizer porque eu estou falando isso. No princípio era aquele que é a... No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Deus e a sua palavra. Não, Deus e Cristo são um. Tudo que é Cristo é um com Ele. Tem que arrumar isso dentro de nós. É sério, não é não? Calma. Estou desconsiderando tudo aqui não. Vou ler uns 10 versículos. Pega a Bíblia em Timóteo. Ele diz, Timóteo, exponha publicamente as Escrituras. Estude. Compartilhe com homens. Transmita. Toda a Escritura é útil. Toda ela é inspirada. Serve para corrigir. Por favor. Mas olha aqui, no princípio era aquele que é a palavra. Quem é a palavra de Deus?
Jesus Cristo. Está claro. E você vai vendo que é. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, sem a palavra de Deus, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e ele é a luz dos homens. No verso 10, aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, não reconheceu e vem com aquela história. Veio para o que era seu, quem lembra? Quando a gente estuda esse versículo, você vê que ali está falando sobre a palavra de Deus. E o que foi que Jesus, que era a palavra encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, disse que daria para você. Ele disse, eu vou, minha gente. Vou dar a linha aqui, partiu. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Ele disse, eu vou dar a vocês o que? O meu espírito. Era uma promessa de Joel. Disse, derramarei do meu espírito sobre toda carne. Temos que voltar a essas verdades. Sabe qual era a promessa? Toda a riqueza que você tem por causa da morte de Jesus. E agora você desfruta, o Espírito habitando em você. Está tudo aí. Ele disse, ele não disse só a Bíblia vai inspirar nele, ele vai guiar você. Ele vai ensinar você. Ele vai tudo com você. Nunca vai deixar você sozinho. Tudo seu precisa ser com quem antes de qualquer coisa? Com ele. Acontece que nós somos, eu estou me trabalhando nisso. Nós somos a geração que tem mais informação superficial. Inclusive, eu me assustei. Naquele Brasil Paralelo, parece que tem um filme lá que eles fizeram, além do diabo, não sei de quê. É um idiotizado, que o cara vai 500 anos para frente e ele é o homem mais inteligente, porque todo mundo ficou burro. Nossa geração é rasa. Cadê os grandes pensadores e cientistas? Certamente não estão na frente do nosso celular. Não estão. Os grandes compreendedores da palavra não vão estar encontrando isso, buscando na internet, me desculpe. Não está lá. Aí o que é que acontece? Nós fazemos parte disso. Nós talvez viemos de uma geração menos. Aí nós fomos entrando num loop. Eu me lembro, nunca vou esquecer. Naquele tempo eu era minha gente, eu tive uma visão antes do Zap Zap. Eu estava dando aula no Rema, lá para o lado do Ceará, ajudando um pastor. E uma mulher bem chique disse, mulher, tu não tem um WhatsApp? Eu digo, que danada é isso? E ali ela me mostrou, né, que era como uma troca de mensagem, não sei o que, eu acho que era o Zap já, não sei o que. Eu digo, não tenho não esse negócio, acho que era bem no início, muito antes, ou quando estava tipo os SMS, né, usado nessa, sei lá, os mensages da vida. Disse, tenho não. Aí ela me apresentou. Mas quando o celular ele começou a se massificar, eu tive uma visão em meu espírito, nunca vou me esquecer, que era como se fosse todo mundo, eu dizia, e eu disse a Andréa isso, eu disse, ficava todo mundo como se fosse hipnotizado, eram pessoas hipnotizadas, todas hipnotizadas, elas ficavam assim como num transe, e eu via vários robozinhos assim, sabe como se fosse uma imagem de muitos robozinhos, eu digo, isso aqui não vai dar bom. E qual é a nossa cultura hoje? Nós, todos, me inclua, mas já com consciência. Todo mundo agora, toda pregação manda o povo fazer o quê? Solta as telas. Estou mentindo? Os psicólogos estão mandando soltar as telas, os médicos estão mandando soltar as telas, os doutores do sono estão mandando dormir, soltar as telas, as escolas estão mandando guardar os celulares. Estou mentindo? Estou não, amados. Por quê? Descobrimos o que é essa velocidade de informações, essa cultura. Ela colocou a gente ou em uma aceleração sem precedentes, ou num piloto automático, ou num entretenimento que não se acaba nunca. Não sei se eu estou doida, mas eu acho que é o momento de vida em que eu estou inserida, e eu acho que alguns têm essa mesma consciência. É assim que nós estamos. Então a gente precisa voltar, vamos dizer, conversar sobre o que é simples. Aqueles camaradas lá, veja. O que é então a vida no Espírito? Nascemos de novo, não é assim? O Espírito Santo veio morar onde?
dentro de nós, nosso espírito humano foi recriado. Para quê? Para ficar conosco como garantia de tudo, nos revelar, nos dar, nos guiar, nos consolar. É tudo no mundo. Quer ver? Pesquise os versículos. Leia João 14 e muitos outros. Mas nós estamos recorrendo a toda coisa que é natural, todas as coisas que são humanas, e estamos abandonando a essência que é a que vai nos garantir que a gente vai passar ileso por tudo que há de vir por aí, que ninguém nem sabe o que danado é. Eu não sei vocês, esses dias, acho que eu postei 50 vídeos, eu estava retada da vida com aquela guerra de Trump, com não sei quem, com esse homem que está aí. Mas no fundo, embora eu esteja indignada, eu estava meditando o ego de alguns homens, não é? Nos colocando em situações extremamente perigosas. O que a igreja faz quando a coisa fica assim? Ela posta os vídeos, eu postei 50, mas não fiz só isso. Meu Deus, a gente precisa ir para outro lugar. Qual é o lugar? A gente precisa conversar com Deus. Orar. Aí veja, o que é que vai resolver? Vamos lá. Deixa eu ver se o versículo é esse. 2 Coríntios, deixa eu ver se é esse. O entendimento sobre a renovação da mente para mim, para nós. Para poder a gente experimentar tudo que Deus tem para a nossa vida. Pelo menos a gente entender esse princípio. Minha Bíblia física, ela fica desmantida. Mesmo versículo que eu li, vou ler de novo. De modo, 5,16, que agora, de agora em diante, inclusive é uma perspectiva isso, não é o versículo que se adequa mais. A gente não vai considerar mais ninguém sobre a perspectiva humana. Ainda que antes tenhamos considerado até Cristo dessa forma, agora não mais. A gente andou com ele, viu ele até muitas vezes como homem. Agora nós não podemos ter uma visão, uma perspectiva tão, aspas, humanizada da nossa vivência. Vamos ficar tão humanizado, tão intelectualizado, tão informado, que não vamos trazer essa troçada a que nos atinge por dentro, a que atinge a humanidade todinha, para o lugar chamado contemple o Senhor e você vai ser iluminado. Ou a gente vai sair do sobrenatural, não vai operar nele mais e acabou. Nossa vida vai ficar, se a psicóloga me libertar, verdadeiramente eu serei? Será? Não. Se aquele médico me curar, verdadeiramente eu serei? Se o cara me ensinar tudo sobre finanças e como gerir, que eu não sabia, pai não me ensinou, ninguém me ensinou, então eu serei próspero, ou seja, gerir finanças. Aí se o cara me disser todos os princípios para eu arrumar a minha mente, e então eu serei? Não será, a menos que você entenda. Quem está mais interessado, desde o dia que você nasceu de novo, em que você veja tudo que ele é e que você é nele. Que não fique nenhuma área. Olha, eu tenho um creca ainda, que eu digo, meu Deus, vai passar a vida toda e não se acaba. Não se acabou. Mas eu sei de uma verdade, ela tem que me governar. A gente vai se acabar, não, mundão. Tem que se acabar esse negócio. Vai vendo uma coisa, vai vendo outra. Eu digo, vai devagarzinho, porque não dá tudo de uma vez, não dá, né? Se for tudo de uma vez, você está aqui? Mas as grandes, aqui ó, qual era a mente humana, a lógica humana? Faça as contas, não era assim, pastor Danilo? Eu estou sem óculos. Faça as contas, 3 mais 3 deu 6, você tem ou não? Eu tenho menos 5. Não pode comprar apartamento. O que a palavra revelada faz? Tira você disso. Ou você se apoia. E o que é que a igreja que está apoiada em justiça própria vai fazer? Ela vai apoiar tudo no que é humano. Todos os recursos serão humanos. A força vai ser você mesmo, sua capacidade, sua inteligência, seu intelecto. A gente está sendo transportado, que eu já vi até Gleice falando, por uma dimensão de naturalidade. Humanizou tanto. Calma aí, minha filha. Há uma medida de cura nisso? Nos médicos lhe dando remédio? Mas você quer ver um negócio tremendo? É quem já experimentou, como ele disse aqui, o pastor. Eu rompi
Quantos anos, pastor? Sem nunca atrasar? Olha que beleza. E vou lhe dizer uma coisa, escute isso. A palavra que Deus dá a você sobre uma coisa, todo lugar que Ele me colocou, Ele não tira você daquele lugar nunca mais. Escute, se Deus disse, eu lhe dei, pode o cancão piar, pode você se desmantelar, se desajeitar, está dado. Se Ele disser assim, for Deus, não é coisa de sua alma, as invenções, aqui a gente inventa coisa, né? Eu invento coisa que só. Mas quando Deus, Ele diz, está feito, eu quero que você entenda que Ele não volta atrás, nunca mais. Nesse tempo, Deus não tem uma mão para dar e outra para tomar de volta. Eu não consigo enxergar isso, não faz sentido debaixo. Eu falei do supra-princípio, que é graça, onde tudo me foi dado de antemão para que eu andasse nessas coisas antecipadamente. Como é que Deus destina você para viver nessa terra? Precisa renovar a mente, precisa de providência. Ele disse que já deu e agora não tem jeito. E você vai ficar na mão de qualquer homem para viver essas realidades. Nunca, nunca, jamais. E eu vou ficar nisso aqui agora, viu? Qualquer pessoa que recebeu uma palavra de Deus, pronto, conversando com a Andréa, a mãe dela partiu para o Senhor. E ela estava arretada, eu também esses dias me arretei, mas eu entendi. Que ela fez um ajuste lá, familiar, que era para a pessoa fazer uma coisa, já queria outra. Eu não sei o que. Eu digo, menina, tu tá doida, Tu se lembra quando tu orou sobre isso? Ela é. Tu lembra o que Deus te falou sobre isso? Lembro. Tu lembra como tudo fluiu naquele tempo? Até eu apareci, paguei a passagem, fui na tua casa, confirmada da parte de Deus para dizer como é que não era Deus. Sabe o que é? Quando a coisa que é o vento bambeia, começou a circunstância, a gente faz umas coisas erradas na vida, aí a gente tira os olhos dele e bota de novo em nós, ou em quem estiver do lado, ou no dinheiro, ou no que quiser. Mas ele garante, qualquer coisa que você tiver de posse aí hoje, uma palavra em qualquer área, saúde, dinheiro, casa, família, mudei de cidade já debaixo de direção. Eu me lembro que quando eu estava em Petrolina, eu vindo dirigindo de Petrolina, eu morei um ano lá. Foi o ano que Deus me trancou dentro de um apartamento e eu aprendi sobre graça ali dentro. Aí eu saí de lá, dirigindo para Bodocó, eu me via na estrada como se eu estivesse perdida. E eu estava, na verdade, indo para Bodocó e vinha dentro de mim, Recife. Eu digo, daqui eu não saio, não vou para Recife agora não. Mas era claro. E quando eu vim, tudo era, eu partilho sempre, era tudo desmantelado para a vinda. Aparentemente não era o tempo. Não, era muitas despesas, mais do que receita, e eu queria organizar, sabe? Mas eu fui, fiz todos os ajustes, sabe o que eu vi? Deus, Ele cuida de você, até quando você faz uma bagunça, Ele arruma tudo. Eu fiz pouca em algumas áreas, mas Ele arruma, vai cuidando. Bote sua alma para confiar nele, ancore na palavra e no que Deus diz, para você ver Deus trabalhar. E Ele vai fazendo, sabe? Uma outra coisa. Nesses momentos eu percebi que você tem conflito sobre alguma coisa. A gente fica fazendo muitas perguntas. Por que isso? Cadê isso? Não é assim? Porque Deus me deu essa direção e você entra, né? Igual o barco, sai do barco, entra no barco, dessas histórias. Aí começa o vento, a confusão, e você, meu Deus, quem mandou fazer isso? Por que fez isso? Quem me disse? Que dia que é a mente, o raciocínio, né? Ali, trabalhando. Eu acho que não é a hora de resposta, talvez, ou de perguntas. É a hora da gente ficar com Ele. Até que nenhuma, talvez, daquelas perguntas, mas nem importe. Só importa o que Ele disse. Porque quando a gente está perguntando muito, veja qual é o princípio da ansiedade. A gente sabe. O que comeremos? O que beberemos? O que é que eu vou fazer? E amanhã? E depois? E semana que vem? Como é que resolve isso? A gente quer controle. Eu mesma, se deixar, vou controlar. Eu quero controlar, eu quero previsão. Agora, graças a Deus, porque eu sou treinada a render o negócio ali e me entregar o Espírito e corrigir. Porque a gente quer o quê? Controle de tudo, resposta de tudo, não é não? Clareza de tudo. E como é que explica o camarada fazer a conta? Ele podia ter dito, o senhor acha que eu não sei nem somar, Deus? Eu sou algum besta por acaso?
E o senhor não está sabendo fazer matemática, não? A do céu é diferente. Deixa eu dizer aqui a você, você pode não crer, eu vou me preparando, né? Eu convivi um tempo, que Saulo até brincava comigo, a doutora Janaína, lembra da música? Minha família toda enfiada na política, na cidade de Araripina eu era advogada de um partido político grande. E para trabalhar na política eu tinha que cotar como mulher candidata a vereadora. Eu fui candidata. E aí eu para andar tinha que andar. Eu ia andar onde? Eu não ia para o lugar desmantelado. Eu ia para as igrejas. E eu convivi com o pessoal da congregação cristã, né? Que a gente diz muitas coisas, não me interessa. Mas, rapaz, o tanto de história que eu ouvi sobre as providências mais sobrenaturais. Você já viu quantas histórias eles contam de entregas, de recursos, de anjos, de sobrenatural? Tanta coisa que era assim, incrível como eles criam no ministério de anjos. E a gente diz, olha, o que é que a gente diz? Se não aparecer, olha, se aparecer R$50 na sua conta, devolva que não é seu. Pode ser que você tenha que devolver, porque a apropriação em débito não pode, né? Do que não é seu. Mas a gente não crê que pode chegar nada na nossa vida, até nessa questão material, sobrenaturalmente. Crê não. Já pensaram que a mente da gente diz, por que Deus daria um dinheiro a mim? Como ele faria isso? Eu sei lá. Como ele criou o homem? Como ele cura? Eu quero expandir a sua mente para não limitar Deus a nada. Que nós é quem estamos conceituando e dizendo, ele não pode, porque veja, ele é todo organizado. Ele vai falar com o irmão, aí o irmão vai dar... E se ele não quiser? Já pensou, digo, oh, glória, se fosse comigo, manda Deus, um anjo com um negócio cheio de dinheiro, $10. Não pode. Deus jamais faria isso, só se for para você. E se o anjo ia para a sua casa com a bolsa de dólar e você não creu, pois venha para a minha. Viu? Tinha um pastor que dizia esse negócio, que eu conheci, ele já foi até para a glória. Ele conversando com os assembleias de prosperidade, os caras dizendo, isso aí é a doutrina. Ele disse, pois tá bom, fique em paz. Toda prosperidade que você não creu, deixe que eu quero, eu desfruto. Por que eu estou falando de coisas simples assim? Expandir, meu irmão. Parar de limitar, nós estamos limitando o poder de Deus. Ele é poderoso. Esse irmão aqui podia ser mesmo ele, só já pregou. Para que mesmo pregar? Só para reforçar. Ele é poderoso. É para idealizar, não é para fazer. Fazer o quê? Mais. É sem medida, amado. De tudo. Qualquer coisa que você possa pedir a Deus. Pensar, imaginar, qualquer passo. Na verdade, muitas das coisas que estão realmente plantadas por Deus, ou coisas que você desejou, minha gente, Deus pode... Isso é fichinha para Deus, é nada. É bom que hoje eu vou considerar umas coisas fichinha. Nossa mente é pequena o poder de Deus. E eu quero que esses limites sejam expandidos para quê? Para tudo que o Evangelho diz que é seu. Amém. É no novo nascimento, é na sua alma, é na prosperidade da sua vida, é aprender a se relacionar, é no trabalho, é tudo, é passando o rodo. Amém. Passa o quê? Passa o rodo, tudo na nossa vida está dentro disso. O que é que está governando sobre nós? Essa graça maravilhosa, abundante. Está aqui, ó, é o princípio que governa a gente. Não tem nada que a bondade de Deus esteja nos negando. Tem nada que Deus está negociando. Eu estou barganhando aqui, deixa eu ver. O que é que o evangelho que nós entendemos lá para trás é da barganha. Tu ora mais e eu te dou. E eu nem orei muito esses dias, eu oro diferente, atrapalhado. E eu não está faltando nada. Amém. E eu deixei de fazer algumas coisas que eu fazia de certa forma antes. Porque eu queria entender algumas verdades. Porque elas precisavam se sedimentar. O que é isso aqui dentro de mim? E também não ficou... Eu não estou validando Deus pela minha experiência. Eu estou provando e vendo que esse evangelho é verdade. Entendeu? Ele não mudou, ele não muda. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Isso tem que governar, você tem que se ver. Toda boa dádiva é como se fosse do alto, de dentro, do Pai das luzes. Luz sobre a sua vida, graça sobre a sua vida. Em quem não tem o quê? Não tem um dia de chuva, vamos dizer, de sol, a não ser que seja chuva da graça. Você entende? É glória, mais glória. É revelação, mais revelação. Só tem um caminho para você chamado progresso. Você não tem como andar para trás. Amém.
Entenda, você pode querer ficar ali enrolado, mas se você entender coisas simples, aqui eu posso expor a palavra, mas só o Espírito Santo pode comunicar essa verdade, porque o Evangelho, escute, ele é revelado pelo Espírito ao seu coração. Pois eu oro que se você não viu, não interessa nem tanto o que eu disse, que é bom o que eu disse, mas que o Espírito Santo vá além de tudo o que eu disse nessa noite. Que Ele revele a quem estiver aqui, a quem estiver ouvindo, sua bondade, seu amor, sua graça, sua fidelidade, né? Essa capacidade de mudar o caos da sua vida, de tirar você do lugar. Eu vou usar uma expressão, não sei porquê, mas me veio. Por favor, em respeito, do chiqueiro dos porcos. Quem comia lá as bolotas dos porcos? Aquele filho que Gleice estava dizendo. Deus está tirando filhos do lugar que nunca deveriam ter estado, que era se alimentando da comida que os porcos comiam. Não! Aqui, ó, o pai está dizendo, bora, vamos. Tem um espírito clamando dentro de você, há mais. Há algo melhor, algo que eu já pensei para você antes de tudo, antes de você nascer. Essa daí não é a vida não que eu tenho para você. Até que você diga, mas rapaz, pois não é, que não é mesmo. Quero comer mais essa porcaria não. Como mais isso não. Você já se abusou de comer alguma coisa? Vou encerrar, viu? Comeu já o que não queria? Falando comida mesmo. Tem gente que já passou privação, que disse assim, que abusou, não sei o quê. Eu gosto de cuscuz, mas eu não comi tanto na privação, não. Já passou algum tipo de tempo que era tão difícil, que comia só uma coisa, que tem mãe que dava só um caldo. Pessoas que experimentaram isso. Ou só tinha aquela roupa. Pois eu desejo que você tome escute, diante de Deus, sem precisar um ego, ainda que fique meio animado, porque depois a gente aprende, Deus ensina. A gente fica meio animado mesmo na hora dessas coisas. Nunca mais queira essa comida. Amém. Abuse ela. Diga isso aqui, Egito, quero mais não. Essa cebola. Cebola. Comi tanto, não como mais nunca. É um memorial. Tem umas comidas, não sei nem o que eu estou dizendo. Tem uma comida que não é para você comer nunca mais. Tem um negócio aqui que eu saio do... Como mais não. Isso aqui é bolota de porco, cebola. Quero mais não. Agora é outro tempo. Mesmo que você pudesse dar graça e dizer, não, agora eu vou comer recheado. Você diz, não como mais. Vai ser para mim como um memorial do lugar que Deus me tirou. Das compreensões que eu não tenho mais. Da escravidão que não tem mais domínio, nenhum tipo de governo sobre a minha vida. Nada que tenha relação com aquilo eu quero. Eu quero tudo novo. Novo, zero, topado. Quem está entendendo isso aqui? Aí, ó. Onde esses... troçada toda então na sua cabeça vão morrendo. Mergulha em Deus. David Hobbs diz que eu nem sei bem o que é. É aquela entrega. É um espírito. Não é propriamente, veja, quais são as ferramentas que ele mesmo ensina. Oração em línguas, adoração, meditação na palavra. Ele não fala que são ferramentas. E os batistas chamam isso de disciplinas espirituais. Não é novo não. Menos a oração em língua que eles disseram que não está existindo. Mas não tem nada, eles estão com as outras ferramentas, queira Deus que eles peguem nessas que pegam, toca fogo. Não é? Essas ferramentas, é de alguma maneira com elas, pelo menos recursos, para você viver ali o seu momento com Deus. É ali, onde as grandes, eu vou dizer, batalhas que você está aí dentro vão ser vencidas. Você vence lá. Você não vence quando você vence quando você entende isso. Você está entendendo? Eu estou sabendo que tem troço aqui, que aqui não vai ficar. Pode até Buda, eu disse, hoje eu ouvi uma mensagem de Buda, eu digo, Buda, pelo poder do Espírito Santo, alinhado com o Evangelho debaixo da graça, pode falar comigo, porque eu sei quem é Deus. Mas não fica. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pode um jumento falar. Bom. Buda, que se eu ouvir a voz de Deus na voz de Buda, você entende o que eu estou dizendo? É Deus, você vai saber. Ele disse, ó, meus filhos. Qual é a palavra para você? Ou é verdade ou não é? Pode ser a voz de Buda dizendo, a ira não é uma coisa boa. Mas Jesus já disse lá, os versículos irai-vos, não pequei. Não é? Está lá. Entende o que eu estou dizendo ou não? Meus filhos conhecerão a minha voz.
pode ser seu vizinho, pode ser um amigo, pode ser Deus falando no seu ouvido. Mas isso aí vai romper. Aqui. Então, o que vai tirar, vamos dizer, colocar você no lugar que eu falei que é vitória, em qualquer área, não só na renovação da mente, é a contemplação. A metamorfose, ela não vem por acaso. A verdadeira, na minha opinião, vem de ir para o Senhor, trazer todo o lixo à presença do Espírito Santo. Ele vai elegendo, isso aqui fica, isso aqui é de Cristo, isso aqui não é. Isso aqui nem é nova aliança, isso não é para a sua vida, não fica, sai. Parece que está na Bíblia, mas não é bem isso que quer dizer, não. Ele começa a arrumar. Você está pensando que você é isso? Você não é isso. Você está pensando que essa é a vida que você vai ter? Não é, não. Escute, e Deus ensina, eu vou encerrar. Sabe como ele ensina com a simplicidade? Ele não precisou lhe dar uma doutrina sobre a prosperidade. Ele disse apenas assim: ouça a minha voz, confie em mim e faça o que eu disse. Vê que coisa difícil. Tu vai prosperar. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Oxe, tá doido, eu vou deixar pai, mãe, não sei quem, vou não sei para onde. Parece que a pessoa não tem juízo. Pois é. Quanto mais você elabora a direção de Deus, e as coisas de Deus precisam ser assim, acolhidas com simplicidade. Aí eu quero agora a doutrina pela qual o irmão prosperou. Vê, irmão, quanto tu deu de oferta naquele dia? Vê mesmo, quantos meses mudou? Deus disse, se eu entendi bem, ele creu. É assim, ó, Deus dá uma palavra, você crê, e você começa a andar nela, não precisa mais explicar nada. Deus fala, você acolhe e você anda na palavra. Deus fala, você acolhe e você anda na palavra. E todo o seu processo mental de raciocínio, de controle, tudo vai sobrenatural. Nós temos essa assistência, viu, amado? Ó, escuta, quando a gente diz nós, não é que só o povo de Deus, os super crentes da graça sobre graça vão ter. Não. É nós, qualquer um que crê. Isso é para todo mundo. Mas como nós somos privilegiados de estarmos reunidos nesse espaço físico e termos a nossa vida já ter se encontrado com essa mensagem. Por isso que nós temos anos-luz na frente, às vezes, de tantos irmãos que a gente ainda tem que dizer: meu filho, pelo amor de Deus, crede em Deus. Não é simples? Olha aqui, ó. Que é vida transformada. Deus fala, você não questiona. Você ouve? Porque ele não disse: eu vou dar um monte de versículos, explicações e teoria. Ele disse: eu vou dar meu espírito a você. E ele vai guiar você. E ele vai garantir que sua jornada aqui não será fracassada. Ele nunca vai lhe deixar. Ele vai lhe ensinar tudo. Ele vai ensinar o que eu tenho dito. E eu acredito que o Espírito Santo, ele habilita você em qualquer coisa. Ele conhece qualquer assunto. Não tem gente que ele não sabe. Ele diz que o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. O Espírito do homem, a coisa do homem. Que Deus, ele perscruta o Espírito de Deus, as profundezas. Assim como o Espírito Santo perscruta as profundezas, o que houver de mais profundo. A Bíblia diz, amado, veja que coisa séria, que nós temos a mente de Cristo. Eu já queria parar, a mente de Cristo, ou seja, que acesso é esse, onde a forma de raciocinar, entender, o download do funcionamento das coisas celestiais que rebenta a nossa cachola, está aqui. Que capacidade de pensar. Escute, você e eu temos, a gente pode não estar desfrutando. Porque tem algumas áreas que nós ainda não entramos completamente, vamos dizer, não abraçamos na fé. Que é quando a gente para de raciocinar, ninguém mais, que é aquela pessoa que diz: acabou, hoje eu estou curado. E acabou, e cura mesmo. E aquela doença incurável é curada. Aquela coisa intransponível, ela é resolvida dentro de você pela fé, ainda que não manifesta. É a mente de Cristo, você acessa aquilo e aquilo fica real, domina você. Que nós, amados, às vezes temos áreas ainda, eu entendo você, porque eu sou assim, áreas que a minha fé naquilo ainda não está perfeita. Não há um descanso, não há uma sujeição ao Espírito, mas eu sei, tão logo, aquele troço do ego, do super, de onde for que tiver, que Cristo reinar sobre aquilo, acabou. É assim, ó, acabou. Se não acabou na hora, a manifestação não tem como deter. Está aqui? Temos a mente. Temos a capacidade. E o que é que eu quero chamar nós? Tudinho. No interior diz nós, tudinho.
para o sobrenatural. Porque a vida natural está gasta. A minha, estou cansada da minha, mesmo eu estou abusada. Minha gente, eu estava tão coisa natural que eu digo, vixe que abusei. Sei vocês, só problema. Só como os irmãos dizem, é problema, dificuldade. Canseiro e enfado, meu Deus. É melhor a glória, não ido, né? Mas vivendo. É melhor a dimensão em que a gente se resolve. Onde resolve sua alma, diz o apóstolo Heber, no Espírito. Amém? Parei. Deixa eu ver se eu falei menos do que inglês. Eu acho que por hoje eu entreguei. Amém? Eu quero só orar para a gente encerrar. Né? Acho que eu acabei entregando tudo que tinha no meu coração. Nem olhei mais para meu papel. Minha gente, hoje eu fui. Amém. Tudo. Chega de dificuldade. O que você não venceu ainda, pode ficar. Se fosse para chamar você hoje, não tem aquelas coisas que a gente vem aqui na frente, antigamente, e às vezes diz, né? Eu ia dizer, vem aqui na frente, todo mundo que está cheio de coisa para resolver, igual a mim, que a gente vai ficar trazendo tudo sujeito a Cristo. Sabendo que a verdade é essa daqui, e não o que nós estamos vivendo. Então não há outra coisa, nem outro lugar, nem outro recurso mais poderoso do que esse Espírito de entrega para Deus cuidar de nós com qualquer ferramenta que você tiver, seja oração, música, adoração, declaração da palavra, caminhar e respirar, meditar, o que for que Deus guiar você. Mas é isso. Amém? De novo aquela musiquinha para terminar, porque a gente corrige o foco e fica em Deus. Eu nem sei mais a letra, esqueci. Tanto mais que eu não cantei ela. Muito bem, nós estamos encerrando. Pai, nós te entregamos tudo que foi dito e nos entregamos aos cuidados do Espírito Santo. Você é poderoso para fazer mais do que tudo isso. Nós somos o povo, a sociedade distraída, acelerada, né? Ficando tola, mas como há sabedoria no teu Espírito. Obrigada por essa palavra que nos lembra essas verdades. Ativa dentro de nós essa compreensão. Nós queremos nos sujeitar à tua bondade. Minha alma se aquietou diante de ti nessa noite. Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus bom, simples. Uma palavra, um feixe da tua vontade realiza tudo em nós. Obrigada, Jesus. Nós nos rendemos a ti. Me rendo a ti, Senhor.